Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios o Rogério Schecker, que é do movimento Vem Pra Rua. Rogério, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Amaral, pelo convite, é um prazer estar aqui. Rogério, como sempre, o nosso programa tem o intuito de apresentá-lo para que os nossos telespectadores tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Me fale um pouquinho sobre você, sua trajetória, o grau de instrução, natural de onde. Sinta-se à vontade para fazer a sua explanação inicial. Amaral, eu nasci e cresci aqui em São Paulo. Eu sou filho de uma família de classe média que não recebeu herança, não está deixando herança. É a típica família de classe média do estado. Trabalhadora, lutadora. Teve que batalhar. Meu pai começou aos 7 anos de idade. Tinham que ganhar a vida, tinham que matar 2 ou 3 leões por dia. E o difícil é quando não acha o leão para matar, né? Às vezes ele diminui de acordo com o ciclo da economia, né? Exato. Acaba emprego. E eu cresci aqui, vim estudar aqui perto, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na Poli, me formei em Engenharia de Produção. Okay. Fui trabalhar num processo de trainee no Banco Alemão. Foi lá que eu comecei minha carreira, comecei a aprender lá. Sempre quis trabalhar no exterior, porque eu queria viver um pouco lá fora e conhecer o que tem lá fora, Sim. o que existe. E consegui essa oportunidade aos 29 anos de idade. E cheguei lá, era a primeira vez que eu estava pisando nos Estados Unidos. E cheguei lá para trabalhar. Apesar de ser um banco alemão, sua segunda língua foi o inglês. No começo foi o próprio alemão. Eu acabei estudando no Porto Seguro, que é uma escola de origem alemã aqui em São Paulo. Aprendi primeiro o alemão, depois o inglês. É um poliglota, que maravilha. O alemão é difícil, não é fácil não. E você fica muito tempo sem falar, você esquece rápido. Mas que bom que tendo o inglês você tem assim, uma facilidade em qualquer lugar, em qualquer... É uma língua que converge, né? Converge. E eu me formei em engenharia e fui trabalhar nesse banco alemão. E trabalhar lá me deu a oportunidade de ir para os Estados Unidos e trabalhar lá muito tempo, trabalhando com outros 30 países, países parecidos com o Brasil, países emergentes. Então eu tinha que fazer análise econômica, análise macroeconômica desses países para entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu aprendi muito, porque eu encontrei, Amaral, muitos países parecidos com o Brasil, com problemas parecidos. E aí eu me envolvia nas discussões de quais são as formas da gente consertar esses países. O que funciona melhor, o que não funciona, o que está todo mundo tentando repetir e já sabe que não funciona. Esse aprendizado para mim foi absolutamente fundamental. Aí eu fiz uma mudança de mercado, saí desse mercado financeiro, fui trabalhar com comunicação, voltei para o Brasil para trabalhar com comunicação numa empresa essencialmente brasileira, que é o que eu faço até hoje. Trabalho com comunicação, trabalho com empresas para ajudar pessoas a se comunicarem em momentos decisivos de empresa, de apresentação, de performance, apresentação estratégica. E é importante dizer, é um trabalho que eu adoro fazer. Rogério, acho bastante interessante o seu currículo. E uma pergunta, nós, menos informados de maneira macro, como a que você tem, nós temos a simplicidade de achar que todos os problemas são fáceis de resolver. Todo mundo é juiz de futebol, todo mundo é presidente da República e diz, se fizer desta forma, a coisa funcionaria. Você com uma visão, se me permite chamá-lo de você, com uma visão mais abrangente, mais macro da coisa, aonde nós, leigos, menos informados, erramos em achar que a solução é simples? Eu não acho que as pessoas erram por achar que a solução da maior parte dos problemas é simples. Eu acho que ela é mais simples do que ela está sendo tratada. Sabe por quê? Porque da forma como os atuais governantes estão tratando esses problemas e estão dizendo para nós que estão tentando resolvê-los, não está funcionando, ou está? Não está. Não está funcionando. Não há ninguém que não vá concordar que, do jeito que esses caras estão fazendo,
Não funciona. Então, eu acredito que existem coisas muito simples E que podem eficazes. ser feitas, mais eficazes do que o que eles estão fazendo por aí há décadas. Amaral, o PSDB está no comando do Estado de São Paulo há 24 anos. As coisas melhoraram ou as coisas pioraram? Para quem tem idade de lembrar como era há 24 anos, será que hoje as pessoas estão mais confortáveis usando um posto de saúde? Estão mais confiantes a colocar o filho em escola pública? Estão se sentindo mais seguras saindo às ruas? Será que as pessoas hoje estão se sentindo melhor ou pior com esses serviços básicos, depois que um governo ficou 24 anos no poder? Isso me deixa com raiva, me deixa inconformado, porque se qualquer um de nós aqui fizesse um grupo para governar por 24 anos um Estado rico, que gasta 220 bilhões de reais todos os anos, é o dinheiro que se tem para gastar no Estado de São Paulo, e não conseguiu ainda melhorar esses serviços, é porque alguma coisa de muito errada está acontecendo. E eu acho que tem algumas saídas simples para isso. Mas, visto isso, acredito eu que governar um município, um estado, um governo, tem que se contar também com a dinâmica do processo, porque quando se encontra a solução de um problema, o problema ele é meio que mutante, a população Verdade. já aumentou de quantidade, a situação ela já vai se adequando de uma forma que tem que ter esse dinamismo para se governar também, né? É por isso, Amaral, que eu não acho que a solução está necessariamente apenas em problema por problema, mas tem algumas soluções que podem ser adotadas, que são soluções que funcionam para quase tudo. Deixa eu dar um exemplo para não parecer que eu estou falando de uma forma muito voando. A gente tem hoje, nos principais cargos do Estado de São Paulo, nas secretarias, nas empresas que são do governo, no que eles chamam de autarquia, em algumas fundações, no fundo são as secretarias e as empresas do governo. Nós temos a grande maioria das pessoas que administram essas entidades, indicações políticas feitas com interesse político. Interesses pessoais, interesses políticos, politicagem. Não se busca competência, se busca indicação de proximidade, nepotismo. Você entende por que eu acho que algumas soluções são mais simples? Será que não é uma solução simples o governador do Estado de São Paulo ser obrigado a colocar nesses cargos pessoas técnicas, competentes e neutras politicamente? Ou será que ele deveria ter a autorização, que eu acho erradíssimo, de colocar quem ele bem entende, e aí acaba usando interesses pessoais e políticos, e a gente fica nessa barbaridade que a gente tem hoje? Mas, Rogério, aí a gente bate de frente com um tema que eu sempre gosto de trazer no meu programa, que é a ética. Eu acho que você colocar alguém de seu interesse, de sua aproximação, para ocupar um cargo público, porque ele será beneficiado por isto, ele vem totalmente contrário ao posicionamento ético de um governante. Só que, por enquanto nós usamos as leis de hoje e nós somos elas permitem? Respeitadores da lei, elas permitem. A lei não leva em consideração a ética. Quem tem que levar em consideração a ética? O cidadão. Perfeito. Quem vai votar, porque é ele que escolhe quem ele vai colocar lá. Então, esse cidadão tem que ver quem tem ética, quem não tem ética. E como é que vê? É só ver o que ele já fez na vida. É só ver se ele já é político, como ele está governando, se ele fez isso ou não fez durante os seus mandatos. Muito mais importante do que as pessoas falam é o que as pessoas fazem. Então, hoje, não está nas mãos da lei essa ética, está nas mãos de cada um de nós e da pessoa que está nos assistindo agora, que ela vai decidir, você vai decidir, em quem você vai votar. Se você vai votar na pessoa que você acha que tem ética ou outro. Mas aí nós nos deparamos com outro paradoxo. Quem está no comando, quem está no governo, ele tem a máquina administrativa e eles dizem que não, mas eles fazem propaganda pessoal usando a máquina em nome da administração. Ele é mais visto e a população se depara com outro problema. Parece que eles fazem de tudo para não sabermos nada.
Quanto menos, melhor. Quanto menos culto um povo, mais fácil de ser manipulado. Aí está o paradoxo. Num momento de eleição, nós temos o poder das urnas, sim, mas as pessoas que se destacam são 2 ou 3 que estão no sistema, nos manipulando. Como nós conseguimos, Rogério, quebrar este paradigma? Pessoas como você, porque nesse pouco momento de bate-papo eu vejo que você tem uma ideia, você tem ideias que contrariam o sistema, não de forma anárquica, não estou falando de anarquismo, mas de forma de quebra de paradigmas e paradoxos. Como nós conseguiríamos quebrar essas barreiras? Esse ponto que você tocou, Amaral, de usar a máquina, é fundamental, porque é aí que você vê os sinais do político tradicional, do político velho. E quando eu falo político velho, não é velho de idade, é velho nos hábitos. Tem muita gente jovem de idade que já está... Nas artimanhas, ardilosos. Usa a mesma política antiga, tradicional. E o que eles fazem hoje? Eles pegam essa estrutura e eles praticamente vendem essa estrutura para receber apoio e doações durante a campanha. Depois eles têm que pagar essa dívida. Sim. Como eles têm que pagar essa dívida depois que eleitos? É um ciclo vicioso. Eles não têm mais o mandato. O dia que ele assume o governo, depois de contrair todas essas dívidas eleitorais, o mandato não é mais vendido. Dele. Não é mais dele. Então o que acontece? Nem que ele queira, a maior parte dos políticos que estão aí, nem que eles queiram, eles podem governar e fazer o certo. Por quê? Porque eles já lotearam, eles já venderam, eles já barganharam toda a máquina, como você bem mencionou. Então, consertar isso começa nas campanhas eleitorais. É lá que as pessoas têm que observar quem está fazendo política velha, quem está fazendo política nova, quem está usando dinheiro público, quem está fazendo coligações. Esses políticos que estão aí, e eles batem no peito, já fiz acordo com vários partidos. Eles estão fazendo acordo com partidos com quem não tem nenhum alinhamento, eles não concordam, não têm os mesmos valores. Ideologia contraditória. Não tem ideologia alguma. Por que eles fazem isso? Para ter mais tempo de TV e enganar mais pessoas desavisadas. É um crime isso. Só que a legislação ainda permite. Quem é que pode evitar isso? Os nossos cidadãos, as pessoas que votam. O que nós temos a nosso favor agora é o advento da internet, subsequentemente com as redes sociais, que quebram um pouco esse paradigma e esse monopólio da informação. Sem querer citar nomes, mas nós somos totalmente manipulados pela grande mídia por uma troca de interesses. As cifras que ali circulam é totalmente manipuladas e por um jogo de interesses. Mas as redes sociais, ela é uma válvula de escape, ela é uma possibilidade de quebra desse paradigma. Ah, Amaral, é isso que torna o ano de 2018 fascinante. As pessoas não precisam mais ficar sujeitas ao que aparece na frente delas, na televisão. De maneira linear. No horário eleitoral. Ela está lá e vem aquele monte de porcaria na frente de pessoas fazendo promessas vazias, promessas antigas. Ela pode escolher ir nas redes sociais, ir nos canais e nas pessoas que ela acredita na internet, para ir estudar, pesquisar, ver o que essas pessoas falam. O poder, ele está saindo dos políticos e está chegando na sociedade. É um momento histórico da nossa humanidade. O poder está mudando de mão. Eu me lembro muito bem, quando vivíamos a Guerra Fria, que os Estados Unidos contra a antiga União Soviética, um lançava um novo míssil, o outro lançava um outro antimíssil. E da mesma forma com que a rede social ela vem a nosso favor, nós temos um antimíssil do poder da rede social, que são os fake news. Como a gente se libera da mensagem, da reportagem verídica dos fake news? Porque as pessoas simplesmente compartilham o fato extraordinário porque achou extraordinário sem checar a fonte. Exato. Como nós podemos nos livrar? Como eu posso pesquisar algo a respeito do Rogério Schecker e ver lá que ele tem algo que denigre a sua imagem, não é o fato, só estou fazendo um desenho de cenário, e buscar a informação em cima da informação? Pois é. Você vê
fake news tem outro nome, né? É um nome Mentira. bonito para mentira. Sim. É mentira. E você vê, quanto mais sucesso alguém faz, mais mentiras tem acerca dessa pessoa. Eu, em 2014, 2015, eu criei com amigos o movimento Vem Pra Rua, que foi esse movimento que foi às ruas, contra o PT, contra as barbaridades que Dilma Rousseff estava fazendo com o país. E naquela época, quando o movimento começou a tomar corpo, houve um dossiê, provavelmente encomendado pelo governo, o governo petista na época, que tinha os chamados blogs sujos. E nesses blogs sujos, soltaram um monte de mentiras a meu respeito. Essas mentiras estão lá até hoje. Você vê lá, eles diziam que eu havia voltado foragido dos Estados Unidos, depois de ser sócio de um bilionário, e eu estava aqui no Brasil a serviço da CIA americana, como espionagem para derrubar o governo. É um monte de baboseira que foi colocado lá na rede, e às vezes eles conseguem promover isso. Uma mentira falada milhares de vezes Ele convence. Confunde. Confunde. Não que se torne verdade, isso Então, não, mas confunde. Então, assim, o que eu recomendo é que as pessoas procurem fonte, procurem mais de um lugar. Elas vão ver uma notícia de um jeito e uma notícia de um jeito completamente diferente de outros. Quando tiver essa divergência muito grande, fica desconfiado, se manda para alguém que conhece um pouco mais, procura, tem alguns veículos que estão criando portais de fake news para mostrar o que é verdadeiro, o que não é. E aí, cada um vai ter que ter o seu próprio filtro para descobrir o que é verdade e o que não é. E eu te falo uma coisa, Amaral, quanto mais sucesso nós fizermos com essas novas ideias, com esse novo movimento de renovação, mais fake news vai ter a nosso respeito. Rogério, uma grande parcela de pessoas que eu conheço diz: eu não pesquiso sobre política porque eu não gosto de política. Só que você que não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então passe a gostar um pouco e tenha consciência que a política, ela talvez não na forma partidária, mas ela é exercida dentro da sua casa. Quando você discute com a sua esposa se no final de semana você vai para a casa da sogra ou vai fazer um churrasco em casa, esta democracia é política. Não partidária, mas é política. E como você posicionado desta forma toda, tem alguma pretensão política? Você tem vontade de trazer esses seus ideais para um país melhor, para uma cidade melhor, para um estado melhor? Tenho. E antes de falar quais são essas pretensões, eu queria endereçar seu ponto, que é muito interessante. As pessoas que não gostam de política, geralmente, elas estão cansadas, elas não suportam mais ouvir as mesmas histórias da política velha. E é nessa empreitada, nessa jornada, que eu estou entrando agora. Então, pela primeira vez, em dezembro do ano passado, eu tenho 50 anos de idade, e pela primeira vez na minha vida... Isso não é um fake news. Isso não é. Porque não aparenta. Parabéns. Obrigado. Não, obrigado. Eu fiz 50 anos agora em abril. E eu, pela primeira vez, Amaral, eu me filiei a um partido político. Eu nunca tinha feito isso na vida. Eu lia sobre política, mas eu nunca atuei na política. Apesar de acompanhar muito a política, porque eu fazia investimentos no mundo inteiro. Então, eu me filiei a um partido que pretende mudar a forma de se fazer política, que é o Partido Novo. Então, ele seleciona os candidatos que pretendem se candidatar, ele limita o número de reeleições que um governante pode ter, e ele não usa dinheiro público, dinheiro de impostos das pessoas, que poderia ser utilizado para educação, saúde e segurança, na política. Então ele tem um regimento interno que contrapõe algumas leis desfavoráveis aos governantes, por exemplo, a quantidade de reeleições institucional é uma, ele tem uma própria. Ele tem uma própria, ele não permite que a pessoa seja reeleita mais de uma vez, é uma vez só. Para impedir esse carreirismo político, para impedir essas pessoas que elas aprendem como a coisa funciona lá e chamam isso de experiência, e depois elas não saem mais de lá
e impedem as mudanças, votam contra as mudanças que o Brasil precisa para se transformar, para sair dessa lama. Então, isso é a novidade. Existe uma nova forma de se fazer política, existe uma nova forma de se governar, existe partido que está fazendo isso diferente. Então, eu deixo aqui uma sugestão para as pessoas que estão cansadas da política velha, que tem uma política nova chegando, que tem um movimento novo chegando, que tem pessoas que nunca se envolveram com a política, mas são pessoas muito experientes de como as coisas funcionam, que estão se dispondo, saindo do trabalho. Eu estou me afastando da minha empresa, do meu trabalho, que eu adoro fazer, que é de onde eu tiro o meu sustento. Eu estou saindo disso para poder transformar a forma, junto com essas pessoas, de se fazer política. E é por isso que eu estou agora me pré-candidatando a governador do estado de São Paulo. É uma missão que eu estou assumindo para tentar trazer algo que eu também acho que é muito simples, voltando ao começo da nossa conversa. Todo o dinheiro que a população paga em impostos, hoje, ele entra no sistema, ele funciona muito pouco para a sociedade, porque não volta educação, saúde e segurança de qualidade, mas essa máquina funciona muito bem para os políticos que estão lá, porque eles ficam se reelegendo. E a minha missão é fazer com que esse dinheiro não se perca mais em corrupção, não se perca mais em privilégios, todos os privilégios, etc. É um absurdo o governador morar em palácio. O governador não é rei para morar em palácio. Além disso, ter casa de veraneio em Campos do Jordão e outras. Despesas pagas. E não só para ele, para muitas pessoas que ele nomeia, que é um número muito grande de pessoas. Então, os privilégios ficam num grupo pequeno de pessoas nesse Brasil. Essas pessoas entram no poder, gostam do poder, impedem que se mudem as regras para que eles fiquem no poder até quando aguentarem. Enquanto, Amaral, enquanto a gente não trocar essas pessoas de lá, esse país não vai mudar. Você que teve um convívio fora do país, e inclusive teve um convívio fora do país, tendo contato com outros países emergentes também. Me faz uma breve analogia das igualdades, das diferenças que temos com os Estados Unidos ou países de primeiro mundo. Então, o que você observa quando você começa a olhar vários países no mundo, tanto os emergentes quanto os desenvolvidos, é que nos países onde você tem mais liberdade de mercado, no país onde você tem uma legislação trabalhista que é menos pesada, menos controlada, nos lugares que você vê menos interferência do governo no negócio das pessoas, o mundo está cada vez mais empreendedor. Os países que permitem que a pessoa abra um negócio fácil, feche um negócio fácil, contrate pessoas fácil, nesses lugares a economia gira muito mais. As pessoas, principalmente de esquerda, falam que a legislação trabalhista no Brasil tem que proteger o empregado, pois nos Estados Unidos você não tem nada disso. E é para lá que os brasileiros cruzam o deserto, agora estão sendo separados dos seus filhos para tentar entrar, para trabalhar nesse lugar. É outro modelo. Que tem um outro modelo. Por quê? Porque esse modelo gera mais emprego, é mais fácil contratar. É um lugar que tem um governo menor, então você paga menos impostos. É um lugar onde a livre iniciativa é valorizada, não controlada. É um lugar onde governantes vão para o poder sem um cheque em branco de 4 anos, como eles vêm aqui. Eles podem ser depostos pela sociedade. Do mesmo jeito que as pessoas votam para eleger, elas votam para deseleger e tirar do poder as pessoas que não cumpriram as suas promessas. Amaral, imagina quantos governantes no Brasil iam cair do poder se eles pudessem ser tirados por uma sociedade que descobre que eles mentiram para se elegerem. Aqui, pelo contrário, tem imunidade parlamentar. A reeleição, eu já ouvi de políticos, eu preciso me reeleger para ter mais 4 anos de imunidade parlamentar. Então, você percebe que quando eu falo que existem algumas soluções simples para resolver problemas que se tornaram complexos aqui, porque os governantes os tornaram complexos, esse é meu ponto. Existem formas simples de endereçar isso. Só que se a gente depender dessas pessoas que estão aí para que eles mudem essas leis,
Eles não vão mudar essas leis nunca. Ou a gente coloca pessoas novas lá, ou a gente vai ficar aqui embaixo, continuar aqui algemado, enquanto um grupinho de privilegiados de 20 mil pessoas controla o nosso país. Rogério, é uma luta de Davi contra Golias, se assim me permite dizer, já mencionamos as causas e razão, porque eles estão muito mais expostos à mídia por estarem no governo, mas você vai batalhar uma luta árdua. A tua comparação é perfeita. Isso é uma luta de Davi contra Golias, só que tem uma diferença. Como nós estamos em 2018 e a comunicação entre as pessoas está muito mais fácil, esse é um movimento de renovação, de nova política, é o que a gente chama de política 2.0, para tirar essa política 1.0, deixá-la para trás, que ninguém consegue fazer ela sozinho. Eu não consigo fazer ela sozinho. Nós dois também não conseguimos. Mas se mais pessoas começam a se juntar a essa causa, a esse movimento, isso pode acontecer. E deixa eu te contar uma coisa, esse movimento não está mais pequeno. Ele está crescendo, ele já tem milhares de pessoas, são pessoas filiadas ao Partido Novo, são pessoas que estão saindo e pedindo renovação. As pessoas não querem mais aguentar esses políticos de sempre. Todas essas pessoas, ao invés de reclamar, elas podem se juntar ao movimento. Fazendo o quê? Falando disso para amigos, entrando nas mídias sociais. Nós estamos no Insta, no Face, em Twitter. Nós temos um telefone para WhatsApp, que depois, se você me permitir, eu posso passar. Fique à vontade. Então, posso passar? Por favor. No WhatsApp, nós estamos no telefone 98030 0030. É um número que você precisa colocar como um contato seu e nos mandar uma mensagem. Porque aí nós podemos mandar mensagens de atualização de como está esse movimento. É um movimento que está crescendo e em outros países a gente já teve alguns fenômenos de que as pessoas não estavam mais satisfeitas com o que estava acontecendo e fizeram uma mudança rápida, em poucos meses. É o que eles chamam de movimento anti-establishment. É uma palavra em inglês que mostra que você pode remover o que está lá. Esse movimento está crescendo no Brasil e as pessoas são muito bem-vindas para se juntarem a esse movimento de renovação. A gente pode mudar a política para as pessoas passarem a ter prazer de falar de política. E para aderir a um movimento como esse, não precisa ser propriamente dito um formador de opinião. É lógico que, em sendo um formador de opinião, umas pessoas que já têm as suas lideranças, e comprar a sua ideia, que eu particularmente gostei, acho que é um momento de mudança e renovação. Eu, particularmente, não aguento mais dizer que vou para as urnas sem opção. A grande vontade, eu não deveria dizer isso, mas a grande vontade minha e de muitos é anular o voto. Quer dizer, nós não temos aqui uma opção entre as propostas, entre as opções que nos são apresentadas. Por isso eu gosto de ouvir novas opiniões e quando eu digo que eu quero anular o meu voto, eu digo hoje. Com certeza, quando se aproximar mais, eu terei uma opinião formada, porque eu terei a oportunidade de conhecer ideias novas como a sua. Então fica um convite aqui a você, formador de opinião, divulgue essa ideia caso você tenha comprado, caso você tenha gostado. E em tendo gostado, se informe mais. E é isso que a gente fala, isso é uma opção nova. Vá investigar. E hoje, Amaral, todo mundo é formador de opinião, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo tem algum grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, ele já é formador de opinião. Com certeza. O poder está em cada um de nós hoje. Investigue, procure, não escute ideias prontas, vai atrás para entender melhor isso. E aí, gostando, espalhe, porque a gente consegue mudar esse país começando este ano. Rogério, muito obrigado. Eu posso dizer que com uma conversa como essa, a gente começa a ver luz no fim do túnel, que a gente está tão desesperançoso. Acho que a pior coisa é quando uma nação perde a esperança. E nós estamos, ou estávamos, desesperançosos. É muito gostoso. Eu quero agradecer essa oportunidade que você deu a mim e aos nossos telespectadores. Eu que agradeço. É um prazer ter estado aqui e dividir as opiniões e os pensamentos
Quem não deve, não teme. Com transparência, a gente vai fazer um monte de coisa e consegue um país melhor, Amaral. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.